Descobri números importantes sobre a dívida do São Paulo. O vídeo de hoje do canal da Nicola fala sobre o tema com exclusividade. Já no São Paulo, informação exclusiva, o zagueiro Dória foi oferecido ao tricolor. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre as dívidas do São Paulo e a notícia é boa. O tricolor vai fechar 2025 com uma queda importante em relação ao endividamento de 2024. São Paulo havia fechado a temporada passada com 968 milhões de reais de dívida. A expectativa do São Paulo é de que essa dívida feche de 2025 para 2026 em 910 milhões de reais, uma redução de 58 milhões. Movimento importante e meio atípico nos últimos anos do São Paulo. A última vez que o tricolor havia conseguido registrar uma queda na sua dívida havia sido em 2022. Bora fazer essa escadinha dos números do São Paulo ano a ano. São Paulo tinha em 2017 apenas 353 milhões de reais de dívida. Passou em 2018 para 334 milhões, uma redução. Em 2019, 538 milhões de reais. Em 2020, 606 milhões de reais. Em 2021, mais um acréscimo, 697 milhões. Em 22, uma pequena queda, 651 milhões. E aí, a coisa dá uma bela degringolada. Em 2023, 669 milhões. Em 2024, a dívida salta para 968 milhões de reais, um acréscimo em apenas um ano de quase 300 milhões de reais. Tricolor que estima uma receita para essa temporada de 970 milhões de reais, novo recorde com direito a superávit. Tricolor cogita no mínimo 30, 40 milhões de reais no azul ao longo desse ano. Informação exclusiva que surge graças a uma pergunta de vocês. Não vou me lembrar quem, mas alguém me questionou, Nicola. O Campeonato Brasileiro até esse ano permitia que um atleta disputasse 6 jogos para poder atuar por um rival da mesma divisão. Isso vai continuar para 2026, levando em consideração que o Campeonato Brasileiro se inicia em 28 de janeiro? Falei, não sei. Vou mandar mensagem para uma pessoa da CBF. E a resposta veio hoje. Vou ler para vocês a mensagem. E aí vocês têm essa informação, que é uma informação boa e que ainda não saiu em lugar nenhum, exceto no nosso vídeo de agora à tarde. Resposta da CBF. A partir de 2026, se um jogador atuar em até 12 jogos por um time, ainda poderá se transferir para outro. Ou seja, o limite de jogos no Campeonato Brasileiro passa de 6 para 12. Então, repetindo aqui, para já abrir para perguntas, dúvidas, sugestões, atletas que disputam a Série A do Brasileiro terão, a partir de 2026, a possibilidade de jogar até 12 jogos por um mesmo clube e ainda assim terão a liberdade de atuar por outro. Jogou 13 partidas ou mais e essa oportunidade de atuar num rival está descartada. Tá? Por isso que é tão legal fazer o programa ao vivo com vocês. Vocês vão mandando as perguntas, vou respondendo. O que eu não souber, eu uso as redes sociais. Eu uso o meu WhatsApp para tentar entender e contar para vocês. Tá bom? Beleza? Luiz Fernando BG. Like número 1, meu amigo, contratações no São Paulo. Bora lá. Luiz, ontem, durante a live, eu fui o primeiro a contar que Gaston Ávila, não é que ele interessava, eu já havia uma negociação entre São Paulo e Gaston Ávila. Quem é Gaston Ávila? Zagueiro argentino, 24 anos de idade, pertence ao Ajax e esteve emprestado nessa temporada ao Fortaleza. Quero trazer detalhes curiosos e importantes dessa situação. O Ávila custaria ao Fortaleza, em caso o Fortaleza quisesse ficar com ele em definitivo, 6 milhões de dólares. Vocês sabem, o Fortaleza caiu para a segunda divisão e qualquer possibilidade de compra está descartada. O jogador já foi devolvido ao Ajax e o São Paulo entrou em contato com o Ajax para pedir as mesmas condições, ou seja, um empréstimo de 1 ano, gratuito, com opção de compra de 6 milhões de dólares e com metade dos salários divididos, tá? Ele ganha 720 mil reais por mês, Fortaleza pagou metade, o Ajax pagou metade. São Paulo sugeriu nessa mesma condição e aguarda uma resposta. Imagino que, até pelo Ajax saber que o São Paulo é um dos clubes, um dos maiores clubes do país, que o Ajax não queira dividir salário e que deixe essa responsabilidade para o
São tá? Boa noite. Tudo bem por aí? Muita gente falando de Pochettino no São Paulo e no Santos. Vocês tiveram alguma procura? Peraí, fechei. Poxa vida, toda hora estou fazendo isso. Mas não tem problema, a gente abre aqui o WhatsApp Web de novo e já traz essa atualização para vocês. Peraí. Vai mandando a sua pergunta e deixando o seu like, tá bom? É esse Diego que está tentando algo no São Paulo. Abraços e sucesso sempre. Cara, não tem uma live que não surja a pergunta sobre o Diego Fernandes, não tem problema, até porque os setoristas do São Paulo falam com frequência dele, então é natural que a gente precise também explicar. Diego Fernandes é alguém que trazia dinheiro de jogadores de futebol para o Brasil, tá? Esse era o expertise dele. Nesse ano ele começou a ganhar um pouco mais de notoriedade no futebol quando intermediou o acordo de Carlo Ancelotti e CBF. Confesso que não entendi nada da presença dele, até porque a CBF tinha e ainda tem um dos maiores executivos de futebol do país, o Rodrigo Caetano. Mas não se sabe ao certo porque o Edinaldo preferiu colocar um intermediário em vez de fazer o funcionário da CBF tocar o negócio. Tirem suas próprias conclusões. No fim das contas, o Diego Fernandes ganhou os minutos de fama dele como o cara que ajudou a intermediar a negociação entre CBF e Edinaldo, tá? Pois bem, inclusive vai rolar um processo de um empresário espanhol por conta da divisão do percentual, da comissão, enfim, essa coisa toda. A partir daí, o Diego voltou ao ostracismo, mas ele quer ficar nos holofotes e tem trabalhado com ex-jogadores do São Paulo, dando entrevistas para setoristas do São Paulo, para assegurar que vai colocar dinheiro no clube, ou tem como colocar dinheiro no clube, encontrou parceiros, enfim. O São Paulo trata todas essas possibilidades como uma grande maluquice. O São Paulo entende que o Diego Fernandes não quer nada mais do que ganhar os minutos de fama dele e seguir no noticiário, tá? Talvez até pensando numa candidatura para presidente no futuro, esse tipo de também. Daqui a pouco teremos um convidado. Daqui a pouco teremos um convidado especial, Amir Somoge, vai bater um papo com a gente para falar sobre valores de mercado de clubes, capacidade financeira, em que pé anda a situação dos times de futebol do Brasil. O Amir, eu quero falar sobre Galo e Botafogo. Pessoal que vocês estão assistindo, a gente vai tentar falar sobre o máximo de clubes possíveis. Mas antes, me explica sobre o São Paulo. O São Paulo vive uma situação parecida ao do Corinthians. É outro clube que precisa virar uma SAF, ou por ter uma dívida menor, o São Paulo imagina que vai terminar esse ano com 910 milhões de reais de dívida, contra quase 3 bi do Corinthians. O São Paulo ainda pode se aventurar sem uma SAF, ou também é outro que só consegue voltar a ser competitivo via SAF? O São Paulo, vale destacar, cresceu muito no estudo esse ano, porque o São Paulo investiu em elenco, cresceu em marketing, por exemplo, esse patrocínio do Morumbis, com a Mondelez, impactou no marketing, você tem mais receita de estádio, então tudo isso fez com que o número crescesse. Então, mas por outro lado, o São Paulo segue a mesma toada do Corinthians, que é o quê? Gastar. O São Paulo teve um problema sério aí de contusões, então, ok, vamos discutir aqui gestão da área médica, mas assim, o São Paulo gastou muito e não performou. O Inter, a mesma coisa. Então, esses clubes dá para se solucionar o problema deles sem virar SAF. Qual que é o problema de virar SAF? Nós estamos vendo, Nicola, porque quer não, o Textor é a imagem do Botafogo. O torcedor São Paulino sabe, agora é o Casares, amanhã pode ser um outro, a instituição vai ter esse modelo. Quando você tem um dono único, ele tem que ser que nem o Menin é no Atlético, algo assim. Ele é tão rico, ele é tão atleticano, ele é tão preocupado com as coisas do clube, que eu amo ele, exemplo. Né? Eu não concordo muito com essa visão, que parece um pouco Vicente Mateus, mas me parece que o torcedor se sente menos inseguro quando é um torcedor rico, que conhece a cultura do clube e que vai dar prosseguimento. Então, eu vejo assim, o São Paulo não precisa. O que o São Paulo precisa é o que eu falei no caso do Flamengo. Quem é o Landim São Paulino? Quem é o BAP São Paulino? Eu estou falando de pessoas que não vieram do espectro político. O Landim era do mercado de petróleo e gás. O BAP de telecomunicação, de televisão. Então, assim, mercado de comunicações. Então, assim, não há nenhum neófito nessa história de gestão. Então, não estou falando que o Casares não é um cara preparado, mas não é o mesmo perfil. É um perfil mais empresarial,
mais banco. Hoje, por exemplo, esses clubes que têm dívida bancária, tem vários produtos financeiros que você pode usar, recursos do exterior, que você pode, de repente, em vez de você ficar pagando aqui um valor astronômico de banco, pegar um empréstimo do exterior de forma correta, de forma segura, para investimentos que não são, por exemplo, contratar jogador. Porque qual que é o problema, Nicola? Você contrata um jogador, ele se contunde, acabou o projeto. Você pega um dinheiro e investe em marketing, expansão internacional, por exemplo, projetos, né, na área de sustentabilidade. Então, você, por exemplo, usa o clube para que empresas interessadas na parte de sustentabilidade, verde, comecem a se conectar com você em frentes que não é a camisa, não, são ativações, então você vai estar ganhando. Então, o que vai acontecer com o Corinthians, com o São Paulo, depende muito dessa credibilidade da gestão em dar os próximos passos. Preciso contar agora que o Atlético Paranaense fez sondagem ao São Paulo por Arboleda. O Furacão, que está de volta à primeira divisão, entende que o zagueiro equatoriano de 34 anos de idade seria o grande líder que o time precisa na volta à primeira divisão. Não é a primeira vez que um time do sul do país tenta a contratação de Arboleda. No começo do ano, o Grêmio sugeriu o perdão de uma dívida que o São Paulo tem com o tricolor pelo Ferreirinha, além do repasse em definitivo do Arboleda. Negócio que geraria na casa dos 5 milhões de dólares. O tricolor paulista disse ao tricolor gaúcho que não tinha negócio e o Arboleda continuava. E deve ser essa mesma resposta pro Furacão. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte importante do São Paulo que me contou que o Arboleda faz parte dos planos para a próxima temporada, apesar de uma mensagem enigmática que ele postou nessa terça-feira, dando conta de que quem voltar ao São Paulo para 2026 vai dar conta do recado. O Arboleda, que nessa temporada pelo tricolor fez 45 jogos com 4 gols marcados. Quero te contar agora que o zagueiro Dória, 31 anos de idade, que já foi jogador do São Paulo lá atrás, acaba de ser oferecido ao tricolor. Dória está rescindindo de forma amigável seu contrato com o Atlas do México e gostaria de voltar ao Brasil. Dória defendeu o São Paulo em 2015, emprestado pelo Marsella, na oportunidade de 18 jogos e 2 gols. Depois, ele saiu do São Paulo e atua na Espanha, na própria França, na Turquia, até chegar ao México em 2018. No futebol mexicano, sempre como titular, primeiro pelo Santos Laguna, depois pelo Atlas. Rescisão do contrato de forma amigável se deu por conta de uma dívida que o Atlas tinha com o jogador e a vontade do Dória de voltar ao Brasil. O nome dele foi sugerido ao São Paulo, foi avaliado pela comissão técnica e também pela diretoria. E apesar de ter uma boa imagem no São Paulo, o tricolor entende que hoje precisa de zagueiros mais jovens, até porque vários dos atletas que compõem o elenco já têm mais idade. Então é por conta disso que a chance de negociação com o Dória hoje é vista como bastante pequena. Contei para vocês, nessa manhã de quarta-feira, que James, zagueiro que pertence ao Mirassol, foi alvo do São Paulo, mas a pedida do Mirassol inviabiliza o negócio. O Mirassol comprou por 4 milhões de reais o atleta e quer vendê-lo por 31 milhões de reais. Também no vídeo dessa manhã já havia revelado que o São Paulo tem a intenção de contratar 6 reforços para o ano que vem. As prioridades: um zagueiro, um volante e um meia atacante. Márcio Vasconcelos, São Paulo vai contratar Dória e manda embora Arboleda e Ferrares. Bora explicar um pouquinho dessa história? O Dória foi sugerido ao São Paulo nas últimas horas. Dória, zagueiro de 31 anos, que já passou pelo Botafogo, pelo próprio São Paulo em 2015. São Paulo descartou a contratação do Dória por entender que os 31 anos de idade dele fazem dele um jogador fora do alvo. São Paulo está buscando atletas mais jovens, tá? Sobre a Arboleda, ontem até chegou a publicar uma postagem dando a entender que talvez não voltasse, ele vai voltar e mais. Foi sondado pelo Atlético Paranaense e o São Paulo descartou negociá-lo. Passa o nome de Gianluca Prestiani, 19 anos, para o São Paulo. Encostado no Benfica, baixinho, joga nas duas pontas, no meio, estão querendo emprestá-lo. Vou printar sua mensagem e vou passar para a pessoa que está cuidando de reforços no tricolor. Para você que não acompanhou a live nessa terça-feira, eu trouxe algumas informações importantes sobre o mercado do São Paulo. O tricolor pretende contratar para janeiro de 2026 6 reforços, tá? Um zagueiro, um volante e um meia atacante são as prioridades, tá? Então, depois que cumprir essas 3 contratações, aí o São Paulo vai se dedicar à busca por outros reforços. E a ideia, nesse primeiro momento, é não gastar com contratação de atletas, é encontrar jogadores livres em que o São Paulo precise apenas pagar o salário mais luvas. Importante registrar também que o São Paulo tem uma preocupação de não contratar jogadores veteranos ou com histórico de lesão para evitar problemas como tem acontecido com enorme frequência. Ontem eu contei para vocês que o James,
zagueiro do Mirassol, era alvo do São Paulo. O nome está descartado. São Paulo entende que não dá para pagar os 31 milhões de reais que o Mirassol pede, com a curiosidade de que o Mirassol o comprou por 4 milhões de reais, referentes a 60%, e agora quer vendê-lo por 31 milhões de reais. Thaisa Batista, você não contrataria o Pete Martinez? Thaisa, depende do time. Por exemplo, para o São Paulo, nem menor chance. O São Paulo não pode mais errar com um jogador veterano com histórico de lesão. São Paulo tem todos os jogadores que se machucam possíveis, né? E o Pete tem essa característica, ele tem jogado bem pouco nos clubes pelos quais tem passado. Mas, eventualmente, se algum time que quer ter um plus, quer ter um extra, alguém que possa entrar no segundo tempo para fazer barulho, pode ser algo interessante. No São Paulo, nenhuma chance. Medina demandaria um investimento de 10, 12 milhões de euros. O São Paulo vai contratar jogadores gratuitos, ou bem perto disso, tá? Aqueles caras que chegam com pouco investimento. Bruno Gomes e Matko Miljevic no São Paulo. Cara, esse Miljevic foi especulado em algum outro time, quer ver, ó? No Cruzeiro, especularam ele no Miljevic, quer ver, ó? No Cruzeiro. O pessoal na Argentina, quem deu assim, ó, a informação que vem da Argentina é que o Cruzeiro negocia com Matko Miljevic, meio atacante, 24 anos de idade, joga no Huracan. O Cruzeiro estaria disposto a comprar 80% dos direitos econômicos. Jogador que vai exigir um investimento financeiro. Você vai precisar gastar 4, 5, 6 milhões de euros e por ser um meio atacante não faz parte das prioridades do São Paulo, tá? Do Bruno Gomes, qual Bruno Gomes você fala? Do Internacional? Só me dá essa explicação para eu poder repassar a pergunta para o pessoal lá, tá bom? Nicola, o Gaston Ávila interessa ao São Paulo? Deixa eu perguntar, o Gaston Ávila é um jogador que pertence ao Ajax e estava emprestado ao Fortaleza. Deixa eu ver se, quer ver? Quem é o empresário do Gaston Ávila? Queria checar se o São Paulo tem interesse nele. Mandei aqui, vou mandar agora para uma pessoa do São Paulo. Gaston Ávila, do Ajax, que esteve emprestado ao Fortaleza. Vamos ver. Informação, hein? Perguntei agora, Gaston Ávila, do Ajax, que esteve emprestado ao Fortaleza, esse nome está na pauta? A resposta sim, tá? Então, ontem já contamos que o Gemes do Mirassol foi um alvo, mas está descartado por conta da pedida. Já disse hoje que o Dória foi oferecido ao São Paulo e o São Paulo descartou, e agora dá para contar que Gaston Ávila, que disputou o último campeonato brasileiro pelo Fortaleza, interessa ao São Paulo, tá? Jogador que pertence ao Ajax, argentino, 24 anos de idade, não vai ficar no Fortaleza para a próxima temporada. São 24 anos, como eu contei, né? Pelo Fortaleza, 34 jogos. Era titular absoluto do time, tá? No Ajax ele jogou muito pouco. Ele é formado no Boca Juniors, passa pelo Rosário Central, é vendido para o Royal Antwerp da Bélgica. Depois se muda para o Ajax, onde não conseguiu jogar. Então, São Paulo, dá para contar que Gaston Ávila, zagueiro, 24 anos de idade, é um dos alvos do São Paulo para 2026. O Gilmar Santos perguntando sobre Pochettino no São Paulo. Eu já vi essa especulação, mas é outro jogador que certamente haveria necessidade de investimento alto. Só para pegar detalhes, quer ver Pochettino? Vou te contar qual o valor de mercado do argentino que andou fazendo gols importantes nessa reta final. 4 milhões de euros, tá? Avaliado em 4 milhões, tem contrato até dezembro de 2027. O Fortaleza só aceita negociá-lo com uma boa compensação financeira. Perguntando sobre Matheus Pereira do Fortaleza no São Paulo. Hoje, no papo que eu tive com o Papelim, perguntei sobre esse Matheus Pereira. Ele disse que é jogador importante, promissor, de enorme potencial, que só sai também vendido. E se o São Paulo não pretende gastar com contratação de atletas, não me parece fazer muito sentido. O Gaston Ávila, que eu já contei para vocês agora há pouco, que interessa, esse sim faz mais sentido. Alguém que chegaria por empréstimo sem necessidade de investimento. Breno Lopes, pode pintar no São Paulo algum nome em pauta? Podemos descartar também, né? O Breno já mais veterano, quer ver? Breno Lopes, quer ver quantos anos? O Pochettino tem 29.
Breno também 29 anos de idade, tá? Jogador que tem contrato com o Fortaleza, a ideia do Fortaleza é encontrar um clube onde ele possa jogar.